Olá, queridos alunos dos sextos anos, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa, né? O nosso conteúdo vai ser muito interessante mesmo, que são as fábulas, né? As fábulas tiveram origem lá no século VI a.C., com um escravo grego chamado Esopo. Ele recontava fábulas criadas pelo povo sobre animais para ensinar as pessoas, né, a agirem de maneira exemplar e com sabedoria. No Brasil, nós temos também Monteiro Lobato, né, que reescreveu várias fábulas, né, e os seus personagens são interpretadas, né, no sítio do Pica-Pau Amarelo, que vocês já devem ter assistido alguma coisa, ok? E as fábulas são aquelas histórias gostosas que nossos pais, nossos avós contam para gente, né? Antes de dormir, para ter um sono tranquilo e nos ensinar muitas coisas. Vamos dar início, então. Aqui eu coloquei para vocês uma fábula do leão e a lebre, né? Então, na fábula, notem bem que são os personagens, né? São animais, eles têm sentimentos humanos. Eles são, assim, personagens fictícios que eles vivenciam os sentimentos humanos para nos passar essa lição. E essa lição chama-se moral, né? Geralmente, sempre no finalzinho da história, se encontra a moral da história, nos trazendo algum ensinamento. Então, vamos ler, ó. Um leão surpreendeu uma lebre para devorá-la enquanto ela adormecia. Mas, ao ver um veado passar, deixou a lebre e passou a seguir o outro animal. Acordando com o barulho, a lebre pôs-se a correr para não ser devorada. O leão percebeu que o veado era muito mais rápido e não conseguiria alcançá-lo. Vendo que a lebre também iria fugir, disse: É merecido que passei, porque tendo o alimento em minhas mãos, deixei-o ir na esperança de obter algo melhor. Assim são alguns homens, vivem em busca de grandes esperanças e não percebem o valor do que já têm em mãos, não é verdade? Então, olha o ensinamento que trouxe para nós aqui. Outra coisa que eu gostaria que vocês observassem bastante nessa fábula são as pontuações, né? Vocês perceberam a entonação de voz? Porque a pontuação, ela faz parte, né, da história para dar sentido, né? Outra coisa que eu quero que vocês observem são o uso das aspas, porque elas podem ser usadas dessa forma ou também através de um travessão, ok? Vamos dar continuidade. Olha lá a fábula. É um gênero de origem popular, né? Que foi criada pela imaginação do povo, é o que eu disse para vocês, é fictícia, né? E foi passada de geração em geração. Tem histórias assim que os nossos avós contam para nós lá de trás, da infância deles, né? E é também uma narrativa, né? Ela é narrativa. Vamos continuar. A estrutura da fábula, como é que ela é constituída, né? Ela tem um título. Nós vimos agora o leão e a lebre. Olha o título da fábula, né? É o nome que a gente dá para ela. No início, vem a apresentação dos personagens e a situação, o que vai acontecer, né? Então ali eu já tenho uma prévia do que vai ser a minha história. Depois a gente tem o desenvolvimento, que é o quê? É a interação dos personagens, eles vão participar um da vida do outro, né? Vão ter ações juntos, e através dela vai se desenvolver a história, né? E tem o desfecho, que é um final surpreendente, com uma reflexão sobre o ensinamento, né, que eu falei para vocês. Então, é criada a história, tem aquele clima que são onde acontece, né, aqueles acontecimentos que mexem com a gente, que deixa a gente apreensivo, ou deixa a gente, assim, com medo, alguma coisa que vai acontecer, que nem o leão estava correndo atrás da lebre e tal, mas depois
tem o seu desfecho, ok? Onde tudo acaba bem, né? Ou não, dependendo para quem seja. E aí vem o ensinamento, que é a moral, que é a apresentação do valor passado para nós. Qual ensinamento nos passou, não é verdade? No caso do leão, ele queria tanta coisa e acabou o quê? Ficando sem nada, né? Pois é. Então, a gente tem que pensar muito na vida da gente e fazer as nossas escolhas. Vamos ver as características da fábula. É uma narrativa curta, não é uma história longa, né? Ela se passa em curto espaço de tempo. Os personagens são animais com comportamento humanos, foi o que eu disse para vocês, né? Eles têm sentimentos, né? Eles vivem como se fossem humanos. Ela pode ser oral ou escrita. Oral aqui, no caso, se ela for contada para nós, né? Ou escrita, como a gente lê em tantos livros de fábula. Critica os comportamentos, valores ou grupos sociais. Ela vai sempre mostrar algo para nós que está acontecendo, que não está correto, para nos alertar, né? Para a gente poder ver o que está acontecendo de errado. Tem a presença de uma lição de moral, ó, que pode ser, ela pode estar assim, escondidinha, né? Implícita na história, ou ela pode estar assim, completamente escancarada, nos mostrando. Só de você ler, você já vai perceber a lição de moral, tá? E a função da fábula é de nos divertir e de nos ensinar, né? Porque quem não gosta de ler uma fábula ou de ouvir, não é verdade? São histórias lindas, encantadoras. Eu gosto demais. E instruir aqui no caso através da moral da história, né? Porque elas vai nos mostrar algo, nos ensinar algo. Também tem, fazem parte, né, da fábula, um narrador, né? Olha, o foco narrativo representa a voz do texto, quer dizer, é quem fala, quem conta a fábula para nós. Então, nós vamos encontrar o narrador personagem, né? Que geralmente que ele é apresentado em primeira pessoa, eu ou nós. A subjetividade quer dizer, ele vai mostrar o que ele sente, não é? E o espaço, a limitação do espaço temporal é que ele vivencia onde ele está, né? Ele vai relatando aquilo que ele vai passando, que ele vai vivenciando. O narrador observador já é em terceira pessoa, né? Posso falar ele, ou eles, ou ela, ou elas, né? Ou mencionar o amigo, o vizinho, né? Na terceira pessoa. E a objetividade, né? O observador, ele vai falar o que ele vê, né? Ele vai relatar, ele não participa da história como narrador personagem. Ele está só observando, ok? Ele conta o que ele vê. O narrador onisciente, que é em terceira pessoa também como observador, ele tem liberdade de narrativa, né? Por quê? Porque ele tem acesso aos sentimentos, aos pensamentos, tudo que se passa na história, ele tem ciência, né? Ele sabe. Então, ele vai relatar tudo isso. Não só as cenas, tudo, mas ele vai falar o que estão sentindo, ok? Vamos lá. Os sinais de pontuação são recursos de linguagem, né, empregados na língua escrita, como disse para vocês, para prestarem atenção lá na fábula, que elas representam a entonação da nossa voz, né? E que o falante emprega em determinada situação para passar para a gente o sentido que está acontecendo, né? Porque se você está ouvindo, né, se é na forma oral, você vai ver a pessoa, ela vai fazer gestos, ela vai ter expressões no rosto, você vai conseguir entender o sentido do que ela está falando. Agora, quando são escritas, elas precisam de alguma forma transmitir para nós esses sentimentos, né? Então, é através da pontuação que a gente vai ver isso. Vamos lá. Olha lá.
Sinais de pontuação. As aspas indicam que retiramos a fala de alguém do texto, que eu falei para vocês, que pode ser substituída também pelo travessão, ok? O ponto final serve para indicar o final de uma frase, né? Eu acabei de falar, ponto final. O ponto de exclamação, ele indica admiração, alegria, espanto, né? Pode ser uma ordem também, né? Olha quantas impressões a gente vai tendo através da pontuação, ok? Os dois pontos são usados para o quê? Para enumerar ou então para explicar alguma coisa, não é? Sempre que eu coloco dois pontos, eu vou enumerar alguma coisa, né? Ou eu vou explicar algo. As reticências são usadas para indicar uma interrupção de pensamento. Então, quando tem as reticências, ficou algo a desejar, ficou alguma coisa por vir ainda, não é? Olha lá, o travessão, como eu disse aqui nas aspas, ele indica também que alguém vai falar. O ponto de interrogação indica uma pergunta para nós, né? Sempre que eu quiser perguntar alguma coisa, eu uso o ponto de interrogação. E tá aqui, ó, bem ilustrado cada um deles para vocês verem. A vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura, né? E ela também é usada para separar as coisas que eu estou enumerando, tá bom? Vamos lá. Olha lá. A frase. Porque um texto, uma fábula, ela é feita, né? De frases que são conjuntos de palavras e que, em um contexto, ela apresenta um sentido para nós. Ela pode ser longa ou pode ser curta, né? Se eu falo para vocês assim, bom dia, olá, olha, é curtinha e é uma frase, ok? Então vamos ver os tipos que tem. Olha lá, frase exclamativa, né? É aquela que está admirando de algo. A frase interrogativa é quando está questionando, perguntando, né? A declarativa é que ela está fazendo uma declaração, ela está mostrando algo. E a imperativa é aquela que dá ordem, né? Vamos ver, vamos ver. Olha lá. Frase declarativa é usada em respostas ou para contar ou informar algo. Ela nos dá uma informação, ó. Ela pode ser afirmativa ou negativa, né? E ela é terminada, finalizada com um ponto final, ó, o ponto final aqui, olha. Um exemplo, gosto de comida salgada. Olha, eu fiz uma declaração do meu gosto, que eu gosto de comida salgada. Ponto final, né? As matrículas não começam hoje. Outra informação. Ponto final. Ela está declarando que as matrículas não começam hoje. A frase interrogativa. É a frase que é formulada, né? Uma interrogação, ou seja, se faz uma pergunta. Aí eu vou usar o ponto de interrogação no final dela. Olha lá, olha. É empregada para indicar perguntas. Exemplo: como te chamas? A Rita gosta de chocolate? É algo que eu quero saber. Então, eu uso o ponto de exclamação, de interrogação, me perdoe, no final da frase. A frase exclamativa é finalizada com ponto de exclamação e pode expressar sentimentos em relação a algo, né? Pode ser admiração, surpresa, emoção, ordem, como eu disse para vocês também. Usa-se o ponto de exclamação. Olha ele aqui, ó, que bonitinho. Exemplo, que lindo dia! Olha, eu estou admirada com a beleza do dia, né? Então, o ponto de exclamação vai me dar essa ideia, ok? Na escrita. A frase imperativa pode terminar com ponto final ou ponto de exclamação e é usada para expressar ordem, desejo ou pedido, né? Olha lá. Atenção! Ouçam a orientação. Ela me dá uma ordem ou me orienta para algo, ok? Olha o ponto de exclamação aqui, ok? Ou o ponto final. Vamos continuar. Se a frase terminar com um ponto final, ela é declarativa ou imperativa? Se ela terminar com o ponto
ponto de exclamação, ela é uma frase exclamativa ou imperativa, né? E se for com o de interrogação, ela vai ser interrogativa. Ela vai querer saber algo, ok? Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E um grande beijo a todos e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijão.